Bom dia, gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma live com a Ariane Galdino. A Ariane é uma mulher empreendedora, empresária, tem um programa sobre empreendedorismo, super interessante, já assisti algumas vezes. Ela vai contar pra gente como é que é a vida da mulher empreendedora. Ariane, agora é só você pedir pra... Deixa eu ver se dá pra te adicionar sem você pedir. Não. Você tem que pedir para ser adicionada na câmerazinha aí embaixo. Só uns minutinhos, viu, gente? Que nós já vamos começar. Isso. Ei, Nanda, Oi, tudo bem? tudo bem? E você? Deixa eu consertar minha câmera aqui. Aí, Tudo ótimo, graças a Deus. aí eu acabei não olhado na live, porque. Não tem nada não, tá ótimo. É só um bate-papo descontraído mesmo, para Ah, você contar pronto. pra gente um pouco sua história. Ontem eu estava assistindo uma reportagem sua, mas mais antiga, Ah, acho que foi da época sobre o empreendedorismo e contando legal. a Câmara de Mulheres Empreendedoras de Montes Claros. Como é que Eu não sei se começou, né? você ainda é presidente, como que estão as coisas. Não, agora já está na segunda gestão, né? Agora eu auxilio, assim, quando as meninas me pedem, né? Eu dou alguma consultoria e tudo. Mas agora eu fico só na diretoria da Federaminas, que é a Federação das Câmaras das Mulheres, entendeu? Aí eu dou tipo um auxílio para essas presidentes de câmaras aqui da regional. Porque agora a gente tem, quando a Câmara da Mulher surgiu, a gente só tinha Câmara em Porteirinha. Agora a gente tem Porteirinha, Janaúba, Salinas, Tamarandiba, Turmalina, tem mais câmaras aqui ao entorno, entendeu? Aí eu Uhum. fico ajudando a conversar, né? Manter a comunicação da diretoria da Federa Minas com elas. Mas eu só, aí no batidão eu só vou quando elas me pedem. Igual, por exemplo, segunda-feira teve um evento, aí elas precisaram de alguém para poder fazer a mediação. Elas perguntaram: você pode? Poder eu não podia, não. Mas eu não posso negar nada, eu não consigo negar nada para a Câmara, né? E aí eu fui para a Câmara é, para poder fazer a mediação do painel. Não posso negar nada para minhas companheiras, não, porque é um trabalho voluntário, né, Nanda? E é um trabalho que, se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Né? Então, e elas são muito empenhadas naquilo que elas fazem, então eu tenho todo apoio. Se precisar de madrugada, eu vou ter que ir lá fazer a mediação do painel. Ah, Mas que enfim, aí a legal. Câmara agora tá assim, agora é outra gestão, né? Uma gestão que vai provavelmente até o ano que vem, vai junto com a gestão da Associação Comercial, na qual eu também estou diretora. E aí ano que vem entra uma outra presidente. Aí é uma nova gestão. É bom também que vai dando lugar para outras mulheres gerirem, né? O Sim. negócio vai sendo construído a várias mãos. Eu acho que isso é Todos produtivo, olhando. né? Acho que isso é importante. Uhum. Conta pra gente um pouquinho de sua história como mulher empreendedora, como que você concilia essa rotina ainda com dois filhos, esposa e as lojas. Uai, menina, não é brinquedo, não. É cansativo, né? Você mesmo sabe, de vez em quando eu corro pra você aí, peço Uhum. assistência, né? Aquelas dorzinhas tensionais aqui do pescoço. Mas tudo começou há 18 anos atrás, né? Quando a gente começou a trabalhar com as empresas. Eu falo a gente porque meu marido é meu sócio, a gente trabalha junto, a gente divide as atividades, né? Os dois. Eu viro a câmera e meu suporte roda de novo. Tá vendo? Danadinho. Uhum. Agora acho que vai ficar. É, e aí, quando eu comecei, eu não tinha filho, né? Eu estudava, na época eu estava estudando para fazer mestrado, eu era muito acadêmica, eu já estava vindo de um MBA,
E aí eu mexendo com a loja, estudando, e meu marido estava mexendo com a loja no outro emprego, porque na época a loja não era suficiente para a gente sustentar, né? Nós pegamos a loja assim, numa situação bem complexa e tudo, a gente realmente levantou o negócio. Então a gente trabalhava muito, era uma equipe de 3 pessoas na loja, eu mais 2, né? E de tudo que você pensar, assim, de entregar panfleto e tudo, eu fazia ali no centro, né? Pra gente tentar levantar o negócio. Aí a gente conseguiu uma graninha, que foi bem pouquinha na época, mas que fez milagre, porque a gente conseguiu dar uma reformadinha no ponto. Reformada assim, trocar a placa, as luminárias, trocar a cor da parede, sabe? Negociar com o Uhum. fornecedor, fazer uma mídia na InterTV na época, que era Rede Globo, era outro nome, não era InterTV. TV Gerais, acho que era um trem assim, não lembro. Uhum. E aí nós fizemos na Rede Globo e foi muito bom, porque a gente conseguiu muita gente, assim, muita gente veio e conseguimos trazer os clientes de novo, né? E voltar adicionando novos clientes. E aí isso foi um período assim, de 8 meses até a gente conseguir entrar nessa coisa de novo, de fazer a loja, levantar e tudo, sabe? E aí depois as coisas foram acontecendo. Com pouco tempo a gente abriu uma segunda, com pouco tempo a gente abriu uma terceira, né? E aí veio filho, e aí as coisas começaram a dar apertado. E assim, dava aula também, e eu tinha esse vício, né? Virou um vício essa coisa assim do trabalho. Então eu comecei a trabalhar muito, muito, muito tratorzão. E aí eu tive que melhorar muito, aprender muito a lidar com essa situação para eu conseguir sair dessa coisa, desse vício do trabalho, assim. E hoje eu acho que eu aprendi muito. Hoje eu consigo, assim, eu melhorei muito com isso, porque antes eu tinha um checklist, eu era igual um soldadinho, sabe? Eu tinha porque tinha que fazer aquilo ali do meu checklist. Então hoje eu já entendo assim, mais ou menos, ó, isso aqui eu tenho que fazer agora, isso aqui eu não vou olhar para isso agora, porque eu não vou conseguir resolver, então isso aqui eu vou olhar aqui. Aí eu já tenho aquele tempo reservado para olhar para aquilo naquela semana ali para eu resolver, entendeu? Porque Uhum. antigamente não, eu queria fazer tudo, certo? Eu tinha uns checklists, então assim, 11 horas da noite eu ainda tava ali, ó, ticando as coisas, fazendo coisas, e com filho, né? E marido e tudo, então a coisa era bem pesada, assim. Agora hoje eu acho que eu consigo, melhorei muito, eu tô aprendendo ainda, né? Que eu fui entender isso, eu tinha uns 37 anos, eu tô com 43, tem 6 anos que eu entendi e que eu tenho buscado fazer essa mudança com esses olhares, assim, você entendeu? Para essas questões. Mas, Uhum. e aí tem esses trabalhos voluntários, tem tudo. Então, assim, eu tento fazer de um jeito que eu consiga encaixar as coisas, entendeu? Para eu dar conta dos processos das lojas, as minhas demandas pessoais, dos meus meninos, meu marido, para coisa caminhar e eu não ficar doida, né? Uhum. Eu não chegar aí e falar, ô Fernanda, põe uma agulha no meu cérebro. E nesse vai e vem, você vai fazendo as coisas que te fazem bem também, né? É, Acupuntura, isso, faz atividade física regular, né? isso. Estou sempre fazendo atividade física, que é uma coisa que me ajuda muito, colabora muito, assim, conseguir, para eu conseguir me manter, né, Nanda, assim, com a cabeça boa, com o corpo firme, porque a gente precisa muito do corpo, né? Às vezes a gente acha que a gente não precisa, mas a gente precisa do corpo para poder a gente ter esse ânimo para poder fazer as coisas. Então, assim, realmente eu busco não abrir mão da atividade física porque me ajuda, sabe? É algo que realmente assim, colabora para o meu bem-estar, para eu ter uma cabeça boa, sabe? Para eu acordar bem, para eu conseguir manter uma rotina que eu tenho que manter. Então, assim, essa coisa da rotina, ela ainda é muito importante para mim, para eu conseguir fazer as coisas que eu faço. Então, assim, Uhum. acordar, ir na academia, ou acordar, fazer um cardio aqui, ou né, dar uma caminhada na avenida, mas tem aquele horário, aí chego, tomo um banho e vou resolver minhas coisas, entendeu? Aí às vezes tem que trabalhar um pouquinho à noite, né? Não tem jeito, mas com limites, mais limites, entendeu? E assim, separando melhor as coisas do que eu fazia antes, né? Então eu acho que isso faz
uma diferença para mim, atividade física. Eu realmente, assim, eu tenho muitos amigos que não têm muita relação com atividade física. Eu falo, como é que dá conta? Porque eu não sei se é porque eu tenho muito problema de coluna, essas coisas, então se eu paro de fazer, eu logo eu sinto uma dorzinha aqui, eu sinto uma dorzinha ali. E quando eu tô fazendo, eu me sinto muito bem. Eu sinto meu corpo, sabe, preparado pro rojão, assim, para aguentar aquela atividade do dia intensa. Porque aí eu vou, acordo e vou assim até tipo 10h30, 11 horas da noite, que é a hora que eu consigo parar para deitar para dormir, entendeu? Então, assim, eu sinto a diferença que faz na minha rotina, né? Então, se eu paro de fazer, eu fiquei doente, aí eu fico ali uma semana, eu já vejo que eu me sinto mais cansada, eu me sinto mais tomada pelo estresse, entendeu? Eu sinto aquela falta, assim, de estar fazendo aquilo naquela rotina, porque eu tenho muita ligação com essa coisa da rotina mesmo, assim, eu tenho essa coisa do cronograma de atividade, sabe? Eu tento seguir isso para eu não deixar as coisas pela metade, né? Para eu conseguir seguir um trajeto e chegar no final de um ponto, né? Aí eu faço atividade física, eu faço, mas eu também tenho, assim, os meus objetivos fazendo atividade física, né? Não faço só por fazer também. Eu tenho os meus objetivos. Eu quero ficar com mais musculatura, eu quero ganhar mais massa, para eu ficar mais fortinha para aguentar os 40 mais, os 50 mais, os 60, 80, até os 109 anos, que é a minha meta de sobreviver. Olha só. E me conta aqui uma coisa. Você tem esses cuidados. No início você deve ter ralado um pouco até você entender que precisava de ter esses cuidados, né? Assim, desde pequena, eu sempre fiz muita atividade física desde pequena. Tudo que aparecia, eu fazia. Porque a gente também não tinha aquela condição de estar fazendo uma coisa, né? Tipo assim, eu vou pôr uma aula de natação, igual hoje. Meus meninos fazem aula de futebol, fazem aula de natação. Então, eu tenho condição de... Ó, Cibele aí rindo, ó, sempre com metas grandes. Sempre tem meta, né, Bel? Meta, meta, meta. Ariane Galdino, meta. Então, hoje meus meninos, eles têm. Na época, a gente fazia, até porque meu pai era uma pessoa que jogava sempre bola, sempre estava se exercitando e tal, então eu via muito isso, para mim era um exemplo de que eu tinha que cuidar, né? E aí, adulta, eu sempre tive essa intenção de estar sempre fazendo algo a mais. E eu me envolvi muito tempo com montanhismo, com espeleologia. Então, assim, eu sempre estava fazendo trekking, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Entendeu? Para eu ficar paradona, assim, eu nunca fiquei. Depois eu me envolvi com ciclismo, eu pedalei 10 anos, eu cheguei a pedalar 110 quilômetros, assim, de uma vez, né? Fazendo esses percursos aí que a gente, você vira ciclista, você fica meio doido. É igual corredor, né? Você começa a correr, você começa a ficar meio doido com esse trem. E aí eu fiquei 6 anos, cara, pedalando. E assim, o pedal para mim foi muito importante porque me ajudou a lidar com os meus lutos, né? Porque eu perdi meu pai e aí eu comecei, pouco tempo eu descobri o pedal. E aí o pedal me ajudou a lidar com meus lutos, né? Então assim, ir pro mato, fazer aquele esforço físico, às vezes eu ficava exausta, inclusive, né? A gente tinha alguns pedais de fazer, a gente ficava exaurida, assim. Mas aquilo para mim foi uma coisa que me ajudou e eu parava, né? Então eu ia pro mato, eu parava. Aí eu tinha muitas memórias, voltava memórias de criança, né? Coisas com minha família. E depois veio a morte da minha mãe pouco tempo depois. Então, assim, o pedal para mim foi muito curativo. Então eu sempre vi atividade física, eu sempre vejo atividade física como algo que realmente colabora assim, diretamente para a saúde mental, entendeu? Eu faço essa ligação assim. Então, e eu acho que isso me motiva a ter essa rotina de fazer a atividade física, sabe? De estar fazendo atividade física. Mas assim, é igual você falou, no início tudo é muito punk, né? Assim, você criar essa rotina, você fazer igual, por exemplo, o pedal. Eu acordava 4h30 da manhã para pedalar. Às vezes eu acordava 5, 5h30. Então eu pedalava. Às vezes eu ia lá no Lagoinha, dava 38 quilômetros de volta, subia aquela Serra do Pentauro e voltava. Tomava banho e ia trabalhar. 8h30 eu estava trabalhando. Então, por exemplo, hoje para mim, essa atividade dessa maneira já é muito extenuante. Por quê? Porque a minha rotina ela é mais pesada no trabalho, né? Aumentou o número de empresas,
eu tenho mais responsabilidades, tenho os meus voluntariados, meus filhos são maiores, exigem mais atenção, mais, né, tá mais próximo, tá mais, então é mais extenuante. Então eu prefiro hoje, por exemplo, acordar 7 horas da manhã, dormir 1 hora e meia, 2 horas a mais, para mim já faz diferença. Por quê? Porque eu já vou dormir um pouco mais tarde, eu não consigo mais fazer aquela rotina. As crianças vão crescendo, não quero dormir cedo mais, né? Consigo mais dormir 9h30, 10 horas, ter mais tempo de descanso. E eu priorizo essa coisa da saúde, assim, eu preciso estar bem para eu fazer tudo que eu faço, né? E é uma realidade, né, Nanda? A gente está muito cansado para fazer as coisas, você não faz bem feito, você não tem brilho, você não tem gás, você não consegue fazer um negócio, né? De um jeito que você consiga inspirar, motivar e se sentir inspirada e motivada para fazer. Mas isso aí, minha filha, é muito Uhum. trabalho mental, é terapia, né? É muita autoanálise, a gente também olhando pra gente, né? Vixe, o que que eu tô fazendo aqui? Que é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer muito, que é ser observadora de mim, né? Olhar pra mim e falar, gente, mas eu tô fazendo isso assim por quê? E também não é um exercício fácil de fazer, não é um exercício que eu consigo fazer sempre, mas eu aprendi a fazer e eu tento, sabe? Tipo assim, ó, ei, você tá fazendo isso. Esse mês de março, por exemplo, eu acho que eu peguei muita coisa pra fazer e aí eu tô terminando o mês de março bem cansada. E eu não consegui fazer o mês de março do jeito que eu queria, porque eu tive coisas que eu achei que eu ia findar em fevereiro, e aí outras pessoas atrasaram com as rotinas delas, e elas atrasaram a minha rotina, e aí tinha coisa que eu tinha que ter resolvido lá para março, eu estar liberada para o mês, que eu já sabia que ia ser um mês punk, e aí, o que a gente não controla todas as coisas? Não aconteceu como eu previa. E aí juntou as coisas de março e os resquícios de fevereiro, entendeu? Isso aí foi coisa É, demais, né? e aí é isso que eu tô te falando. E aí, por exemplo, abril. Abril eu já tenho mais ou menos, né? Imagino assim, como será a agenda do mês de abril. E isso me ajuda a lidar com a minha ansiedade, né? Ajuda a lidar com a ansiedade de fazer as coisas. Porque aí eu tenho o que que eu tenho para fazer, e aí eu me preparo para fazer aquilo ali. Eu acho que isso faz muita diferença na vida do empreendedor, entendeu? Pra gente que lida com muita coisa, né? A gente tem que saber o que que a gente tem que realizar naqueles meses, ter uma agenda, né? Pra gente conseguir fazer o que tem que ser feito, porque senão vira uma bola de neve, a gente sai atropelando as coisas. E eu acredito muito nessas questões sistêmicas, né? E aí os negócios vão dando sinal daquele atropelo, o corpo da gente vai dando sinal daquele atropelo. Então, assim, são coisas que eu fui aprendendo nesses 18 anos enquanto empreendedora, sabe? Hum, uhum, interessante. E esses trabalhos voluntários que você faz na Câmara da Mulher Empreendedora, é, como que surgiu essa demanda, assim? Você junto com outras mulheres que resolveram criar? Pois assim, a Câmara já existe há muito tempo, né? A Câmara das Mulheres, ela é um projeto que ela surgiu em meados de 2000, né? São 300 câmaras no Brasil, são mais de 300 câmaras no Brasil todo. Onde tem uma associação comercial, tem uma Câmara da Mulher Empreendedora, ou pode ter uma Câmara da Mulher Empreendedora, que também não é toda associação que tem, que inclusive não é toda associação que quer ter. Tem isso também. Mas onde tem associação comercial, pode ter uma Câmara da Mulher. E aí eu já tinha começado um trabalho, né, com o Sebrae delas, um projeto, fui chamada para participar do Sebrae delas como embaixadora. O Sebrae delas foi um projeto que surgiu um pouquinho antes da pandemia, para trabalhar diretamente com mulheres. Mas eu já era engajada em alguns grupos de mulheres, né, e tudo assim. E eu sempre tive esses engajamentos com essas coisas, sabe, com esses grupos. E aí eu fui convidada, né? Na época foi a Jaqueline que me convidou, ela tinha um contrato na associação comercial, trabalhava na associação comercial, e ela falou que ela tinha muita vontade, né? Tinha a Jaciara também, que hoje é presidente, que também ela é prestadora de serviço da associação, também tinha muita vontade, elas já iam nos congressos das associações comerciais e viam lá as câmaras funcionando, né? Viam as mulheres das câmaras se reunindo, né? A Federa Minas se reunindo com as mulheres das câmaras. Elas tinham vontade de montar. E aí a Jaqueline foi e me convidou em 2000 e... A gente conversou em 2019, só que aí veio pandemia, né? Então a gente começou a falar sobre isso em 2019. E aí quando foi em 2020, a coisa deu certo.
porque a gente tinha o presidente Leonardo, né, que era presidente da associação comercial, e ele achou a ideia incrível, foi uma possibilidade de movimentar também a associação naquele momento de crise, né, de pandemia, que estava tudo parado. E nós encaramos o processo. A primeira reunião que a Câmara de Montes Claros fez, ela tinha 16 pessoas, todo mundo de máscara, sentada 1,5 m, né? Com autorização para poder fazer aquela reunião, porque na época não podia, né, juntar muita gente. Então foi um convite, né? E aí eu aceitei esse convite. E elas me convidaram para estar como presidente, eu aceitei o convite da presidência. E aí eu saí convidando algumas amigas que eu sabia que tinham instinto de voluntariado, né? A primeira foi Cibele, tá aí, minha anjinha, minha parceiraça. E aí eu convidei a Cibele, convidei a Gilze, convidei a Letícia, que elas estão lá até hoje, né? Convidei mais algumas pessoas e as meninas também foram trazendo outras pessoas para a gente poder formatar esse grupo de mulheres ali dentro da associação comercial. E aí o trabalho começou, um trabalho de formiguinha, sem recurso, né? Porque a gente era filantrópica, né? E sempre assim, buscando fazer e realizar as coisas. Mas assim, trazendo o mundo dos negócios, aquela administração, aquele tipo de gestão da empresa para a gestão desse grupo. Porque esse grupo é filantrópico, mas ele funciona como empresa. Ele tem pessoas que você tem que gerir, ele tem eventos, esses eventos geram custos, você tem que lidar com recursos, né? Você precisa fazer marketing disso, você precisa angariar pessoas, convencer pessoas, vender para as pessoas. E aí é um outro negócio, só que é filantrópico, entendeu? E aí a rede foi se formando, assim, com muita dependente de muita habilidade da comunicação comercial da gente, né? E lógico, com a associação comercial, né, Nanda? Dando apoio, que já tinha uma construção, na época ela tinha 70 anos de Montes Claros, né, de associação formada. Então, assim, a Câmara, ela nasce dentro desse guarda-chuva, né, da associação. A gente trabalha dentro desse estatuto social da associação. Então ela já vem com uma força muito grande, que é a força da associação. Só que aí entraram as mulheres, né? E as mulheres são mega produtivas. E a gente conseguiu, com esse grupo de diretoras incríveis, uma vez a primeira presidente da Federaminas que eu tive contato falou comigo assim: Ariane, o segredo é você conseguir chamar pessoas mais competentes que você para formar esse grupo. Chame pessoas mais competentes que você, que vai dar certo. Então, foi a primeira lição que eu tive de um presidente de Federaminas. E eu segui esse rumo, entendeu? Eu preciso ter pessoas mais competentes que eu, perto de mim, para a gente conseguir fazer a coisa acontecer. E aí é lógico que você está num grupo, né? Nós somos todos seres humanos. E aí, até você calibrar as energias, né? Você calibrar ali as diferenças, é um processo. E com pouco tempo de Câmara, a gente conseguiu fazer eventos maiores, conseguimos colocar cotistas, né, patrocinadores para esses eventos, para os eventos serem grandes, e a gente foi desenvolvendo a ideia de ter mantenedor, né, dentro da Câmara, né, mantenedores, empresas que poderiam injetar dinheiro, entendendo que aquilo ali seria de responsabilidade social, que a Câmara ela não tem como devolver para essa empresa que investe nela nada a não ser esse retorno da responsabilidade social. Mas como a Câmara de Montes Claros ela tem uma peculiaridade, que ela tem esse olhar comercial, então a Câmara ela dá uma devolutiva para esses mantenedores. Então ela divulga a marca desses mantenedores, né? Ela quer levar clientes, parceiros para esses mantenedores, entendeu? É uma ideia. Mas a ideia mesmo é que esses mantenedores ajam com responsabilidade social, né? E que esse dinheiro ele seja injetado com essa visão, sabe? Daquela empresa assim, olha, eu tenho um valor para investir em responsabilidade social e eu vou colaborar com a Câmara das Mulheres, porque a Câmara da Mulher, ela favorece as mulheres empreendedoras. E mais mulheres empreendedoras, mais nós vemos crescimento econômico, social da nossa região. Então, esse é o pensamento da responsabilidade social para quem quer colaborar com uma Câmara da Mulher. Esse é o pensamento primeiro. A gente sabe hoje que o empreendedorismo feminino ele é uma alavanca, né? A gente tem mais de 10 milhões de mulheres empreendendo no Brasil. A ONU imagina que se a gente conseguir entrar em pé de igual
com os homens, né, provavelmente nós vamos injetar cerca de 12 trilhões, né, 12 trilhões de dólares na economia global, né? Então, assim, então as mulheres empreendedoras, nós somos vistas hoje como um grande nicho. Essa é a realidade que o capitalismo traz pra gente, né? De que a gente pode ser um bom investimento para a humanidade. Olhando o lado capital, né, Nanda? Sem falar da questão Uhum. do feminismo, sem falar da importância das mulheres terem igualdade e equidade, né? Eu estou falando do lado do capital, para a gente não confundir, porque às vezes a gente fala as coisas, as pessoas escutam e confundem o que a gente está falando. Mas nessa Uhum. perspectiva. E aí as associações comerciais, via CACB, que é a confederação que organiza as associações, entenderam a importância das câmaras também, com o advento da pandemia, porque as câmaras cresceram. Você vê, Montes Claros tinha 30 câmaras, Montes Claros, Minas Gerais tinha 30 câmaras. Hoje nós somos mais de 85 câmaras em Minas, em um curto espaço de tempo de 4, 5 anos. Entendeu? Então, assim, você entende o poder disso. E aí o conselho que administra todas as câmaras das mulheres, que também está ali no guarda-chuva do conselho das associações, né, da confederação das associações, também entendeu isso. E aí você começa a gerar políticas públicas, né? Então hoje o conselho da mulher está lá dentro do Conselho Nacional da Indústria, nos ministérios, lá em Brasília, né, buscando gerar políticas públicas para que as mulheres possam ter mais acesso a recurso, para que elas possam internacionalizar os seus produtos, os seus negócios. Essa é uma visão, mas veja bem, é uma construção de 5 anos, então é uma coisa que vai avançar muito mais. Então a Câmara, elas devem ter esse olhar de gerar possibilidades para que nós, mulheres, possamos alcançar mais recurso, para que nós possamos ali formar mais parcerias, aumentar a nossa rede de contatos, que isso tudo que eu estou falando são desafios já listados, entendeu? Por um SEBRAE, por uma ONU, que sabem que as mulheres têm esses desafios. Acesso a recurso, acesso a uma rede de contatos, internacionalização de seus produtos e serviços. Isso são desafios que a gente está lidando agora, né? Então as câmaras elas têm esse papel. Mas assim, tudo começa muito pequeno, né? Começa trabalhando primeiro a mentalidade. Porque nós, mulheres, nós temos uma mentalidade estruturalmente para os cuidados. Não é à toa que dos cuidados das famílias, 86% ainda né, de responsabilidade das mulheres. E isso eu estou falando a nível global. Né? Você vê, não é um dado de Brasil, é nível global. Então, assim, a gente ainda tem essa mentalidade. Então, nós estamos num trajeto de mudança de mentalidade, mudança de chave, para a gente entender o nosso papel socialmente, o nosso papel enquanto empreendedoras, como é que a gente administra esse papel empreendedora, mulher, mãe, namorada, com TPM, com menopausa, entendeu? Com os hormônios, com tudo. Então, assim, é uma mega construção cultural para a gente conseguir mudar as cabecinhas para a gente enxergar melhor esse cenário, como é que ele caminha. Então, assim, o projeto da Câmara, ele trouxe essa paixão para mim, porque eu vi assim, falei, nossa, se eu conseguir mobilizar em grupos menores, se eu conseguir mobilizar via Sebrae delas e as palestras pequenas que eu fazia na região, nas cidades menores, uma Câmara da Mulher dentro de uma associação comercial, eu acho que a mobilização vai ser muito maior. A gente consegue fazer um grupo maior, a gente consegue colaborar com mais mulheres e a gente consegue fazer uma coisa muito grande. Aí era um sonho grande meu, né, de poder mobilizar e colaborar. Porque desde nova eu sempre quis colaborar socialmente, né? Eu fiz jornalismo para isso, né? Eu com 20 anos eu estava dentro de uma ONG. Ó, Joyce, aí também, meu amor, obrigada. Obrigada, amor. Eu estava dentro de uma ONG, trabalhando para essa ONG, para poder colaborar com questões ambientais regionais. Então eu fazia, por exemplo, o jornal dessa ONG voluntariamente para poder divulgar o trabalho que essa ONG fazia, que depois virou um OCIP, depois voltou para a ONG, que é o Instituto Grande Sertão, mas que assim mudou a história do meio ambiente na nossa comunidade e comunidades próximas, a gente pode falar que mudou regionalmente, né? Por exemplo, o Parque da Lapa Grande só existe porque o Instituto Grande Sertão lutou para que ele existisse, né? Nessa época eu já não estava tão assídua lá,
mas no embasamento para chegar nisso, né, nas APAs, que eram as áreas de preservação ambiental, os projetos para serem apresentados, as cadeiras para serem conquistadas no CODEMA, nesses conselhos que realmente participam da construção de legislação, que é o que vai fazer mudança, porque a gente não muda tudo no grito, a gente tem que ter legislação, a gente tem que trabalhar em conjunto com o poder público para mudar as coisas. Então, essa visão eu acho que essa visão nasceu lá, entendeu? De colaborar socialmente, de trazer mudança, de mostrar para as pessoas, de trabalhar com informação, com conhecimento, de mobilização, de trabalhar pelo coletivo. Então, eu sempre tive essa visão do social. E essa visão, eu acho que ela é uma visão que ela faz as coisas crescerem. Né? Então, quando eu vejo pessoas com essa visão, eu quero ficar próxima dessas pessoas, porque eu acho que faz sentido para mim, faz sentido para as coisas que eu galgo para minha vida. Eu não quero estar bem sozinha, porque estar bem sozinha não vai adiantar. Né? O meu negócio, estar bem no mercado, não vai fazer eu ganhar mais dinheiro. Eu não posso estar bem sozinha, entendeu? Meus vizinhos têm que estar bem, minha rua a galera tem que estar vendendo. Então, por isso, quando tem esse movimento da rua, vamos fazer um trem aqui Dia das Mães. Eu falo, vamos fazer isso, vamos. Por quê? Não é só eu estar bem, eu acho que é global. Quanto mais pessoas bem, né? Mais outras bem estarão, entendeu? Então, esse é o pensamento que eu tenho, assim, né? Esse é o pensamento que eu tenho. E aí, na Câmara, eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar, foi uma grande oportunidade, né? A Câmara, para mim, foi um grande fruto que eu colhi dos trabalhos que eu fazia como voluntária e como mobilizadora. A Câmara, para mim, foi um grande fruto que eu colhi, de poder estar lá dentro, me posicionar como eu me posicionei e fazer o trabalho que eu fiz, entendeu? Para mim é um fruto, é um reconhecimento, tá? Eu falo, Sucesso, né, Nanda? né? Fala, mas é bom. E as mulheres que entram na Câmara são mulheres empresárias? Elas são o quê? Empresárias? Então, Empresárias? É só empresárias? a Câmara, ela é aberta, né? Assim, ela não é uma entidade seletiva. Então, você pode entrar lá como empreendedora, você pode ser um aspirante ao empreendedorismo. Por exemplo, eu sou um profissional, eu sou um dentista, e eu descobri esse grupo aqui, né? E assim, eu sou uma dentista, eu atendo uma demanda, porque o dentista ele é formado, o advogado ele é formado, o médico ele é formado para cumprirem a profissão deles. Eles não são formados para ser empreendedor. Eles não aprendem a Uhum. mentalidade empreendedora, a gestão de recursos, a gestão de. Não é isso que eles aprendem lá. Eles aprendem a ter uma profissão para poder atender uma demanda, né? E aí Sim. ela tem essa visão de estar lá na Câmara, porque lá ela vai se capacitar, que é o que a Câmara faz. A Câmara, ela faz mentorias continuadas, né? A gente pode dizer assim, ela faz lá 8, 9, 10 eventos no ano, e cada evento ela trabalha um tema, e em cima daquele tema ela capacita. E ela, de certa maneira, ela acompanha aquelas mulheres, porque aquelas mulheres estão ali. Elas estão indo, elas estão levando as amigas que nunca foram, elas estão pegando aquele conhecimento e estão aplicando, elas estão formando outros grupos, você entende? Então, assim, é uma mentoria continuada. E mentoria é justamente isso, é você passar uma visão que você tem e dizer, vai que não, que aqui dói menos. E isso é feito, né? Isso é feito. Só que aí tem aquela coisa, assim, as mulheres, elas também têm que ter esse tino de entender que elas têm que fazer a parte delas. O negócio é elas, né? Ali você tem um totalzinho. Na verdade, o que faz a mudança é a gente, as escolhas que a gente faz, a maneira como a gente elabora essa construção dessa jornada. Depende mais dessa elaboração individual do que a Câmara pode oferecer, entendeu? E a Câmara, ela oferece essas possibilidades, esses processos. E aí, quando as mulheres estão lá, eu vejo assim, que a grande maioria pega a liga. E aí a mulher vai, abre um MEI, abre uma ME, né, um CNPJ ali, ela vê que ela consegue montar uma clínica, aí ela pega no gancho e empreende. Ou ela está numa carreira que não é agradável para ela, e ela vê que ela pode fazer uma transição de carreira, e aí ela faz uma transição de carreira, e ela se sente apoiada, porque ela tem outras mulheres que às vezes passam pelas mesmas coisas que ela, entendeu? E ela Uhum. vê que se a outra fez, ela também consegue fazer. Eu acredito que o melhor trabalho que a Câmara faz é o de colaborar
para essa construção e essa formação da autoconfiança dessas mulheres. Porque assim, o mérito do que essas mulheres fazem, realizam, é todo delas, entendeu? Eu acho que a Câmara ela só cria esse espaço de rede, né? Que é essa minha visão relacionada. A Câmara, ela cria esse espaço de rede para que as mulheres se encontrem, entendeu? E para que esse movimento possa ser realizado. Mas a escolha vai ser sempre individual, tá? Então hoje ela Uhum. recebe mulheres que são formalizadas, mulheres que não são formalizadas, mulheres que não estão empreendendo, mas estão ali, de repente ela acha que ela é capaz de fazer, e ela é capaz, ela vai lá e faz a diferença. Então ela é um espaço assim que não é seletivo. E aí você pode se associar à associação comercial ou não. Então, por exemplo, eu sou associada à associação comercial. E eu acho importante ser associada porque é importante você estar ligado à entidade de classe que, de certa maneira, ela está colaborando ali para que políticas públicas sejam realizadas, né, em prol do empresariado, da indústria, da prestação de serviço, do comércio. Essa é a missão das associações, né? Potencializar essas coisas que a gente tem aqui, que a gente pode melhorar em termos econômicos, sociais e políticos. E aí eu vejo dessa maneira, assim, é a visão que eu tenho e como eu vejo as coisas funcionando, entendeu? Assim, sem sombra de dúvidas, é como pode até não acontecer como deveria, mas a estrutura, ela existe para que o samba seja tocado dessa forma, sabe? Uhum. Que bom, né? E é um espaço diverso, então, que tem várias mulheres, diferentes tipos, podem ter acesso a esse conhecimento, né? É isso aí. Gente, e eu vim saber disso porque tanto você quanto uma paciente minha já me mandaram convites para os cafés que acontecem lá, mas eu nunca fui, Ah, você tem sabe? que Eu até quero ir ir, Ana. conhecer. E assim, eu nem sabia dessa magnitude do trabalho, nem imaginei que fosse tão grande assim. Mas é um trabalho grande. Agora mesmo, esse ano, a Câmara de Montes Claros vai receber o FEME, que é um evento de cunho estadual, mas que atrai olhares do nacional, porque a Federa Minas, em específico, a Federação de Minas, ela é uma federação que ela tem um trabalho assim irretocável, né? E é um trabalho que chama a atenção de todos os outros estados do Brasil, inclusive do Conselho, né, Nacional. É um trabalho muito bem feito, né? Que tem uma preocupação assim, muito grande de produzir, de chamar essas mulheres para próximo, e as mulheres compram mesmo a ideia, porque as mulheres estão ávidas a despontarem. Essa é uma realidade. Nada aconteceria se as mulheres também não tivessem ávidas para mudar as realidades que elas, né, na quais elas estão, na quais nós estamos. Então, assim, esse projeto que vai vir para cá em agosto, vai ser dia 15 e 16 de agosto, já tem data, né? Ele traz aí as mulheres das câmaras de todo o estado. Então vem mulher do estado todo para cá. Aí essas mulheres vêm para cá, participam do evento, conhecem a cultura da cidade, né? O projeto do FEMB esse ano é lindo. A gente não pode falar muito ainda não, porque a Câmara ainda não divulgou, né? Mas elas vão divulgar. É um projeto muito lindo que vai enaltecer a cultura da nossa cidade, né? E esse trabalho que elas têm feito, assim, numa evolução incrível, né? É um trabalho muito bem feito e voluntário. Eu sempre fiz, é um trabalho voluntário. Essas mulheres todas têm as empresas delas, né? E têm os negócios delas, as famílias delas, e elas arrumam tempo para poder fazer isso. É um trabalho muito grande. E aí, em agosto, vai ter esse evento. E aí vem não só as diretoras, o presidente das câmaras, mas elas trazem as mulheres que vão nos eventos das câmaras. Então é um evento para muita gente, é um evento para mais de 400 mulheres, né? A gente imagina que seja mais de 400 mulheres, porque os cafés das câmaras, esses cafés grandes que a gente sempre faz, que se chamam Café com Elas, eles geralmente Café com Elas acontece geralmente em maio. Inclusive, esse nome ele é patenteado, ele é um nome que só a Câmara da Mulher de Montes Claros pode utilizar. Nenhum outro grupo pode utilizar porque foi feito um registro, né, desse nome, foi patenteado. Assim como a Crijóis, que é uma marca patenteada, Classic Men's Club é uma marca patenteada. Não pode abrir outra loja Classic Men's Club, senão recebe uma notificação judicial e é BO. Então, esse café, por exemplo, que quem começou a fazer foi a associação comercial antes da Câmara ser Câmara, né? Que era inclusive a Jaqueline, que me convidou para ser
para estar no grupo da Câmara que bolava esses cafés lá no comercial, quando ela trabalhava no comercial da associação. Você vê que é muita história, tem muita história, né? Você vê que a gente tem que olhar para essas histórias e para as mulheres que fazem parte dela e ver o papel de cada uma e reverenciar a contribuição de cada uma, né? Porque cada uma fez uma contribuição, né? Fez alguma coisa ali que foi um gatilho, que foi um estopim, que foi uma faísca, né? E aí esses cafés que acontecem são grandes, a gente geralmente costuma ter 250, 300, 350 mulheres nesses cafés. Então a gente imagina que esse evento terá mais ou menos isso, porque esse café desse ano, ele vai ser, na verdade, o FEME, que é esse evento de cunho estadual, né? Você já está convidada para ir, já põe sua agenda aí, dia 15, dia Já, 16. com certeza, já está separado. E aí, quem quiser seguir a Câmara, o arroba é @CME Montes Claros, né? Lá você fica sabendo das ações da Câmara, o que a Câmara tem feito, como é que elas têm trabalhado. Essa semana mesmo elas fizeram uma roda empresária muito bonita na segunda-feira, né? Teve lá 3 gerações de empreendedores que compartilharam, assim, histórias incríveis, né? A Fátima Turano, que é a proprietária do Pitágoras, do Padrão, estava lá e ela contou, assim, a história dela e foi muito legal, assim. E você pensar essa mulher que ela passou 30 anos atrás. Se hoje é difícil, imagina naquela época, né? A gente tá na manteiga aqui, viu? Então, assim, Verdade. são momentos muito produtivos, sabe? Que são gerados por essa rede, porque você tem acesso a olhares que às vezes você não estava olhando para aquilo. E aí, de repente, te traz aquela coisa ali para você olhar, né? Eu falo assim, quando eu dou mentoria, ou eu faço trabalho com meus colaboradores de desenvolvimento de mentorado, tem uma dinâmica que eu dou que chama Mapa da Vida. É até do Sebrae, essa dinâmica. E aí você olha para todos os pontos, são 11 pontos, aí você olha para sua relação com os parentes, sua relação com o financeiro, com a religião, com isso, com os filhos, sabe? Você olha para tudo e às vezes você acha que é uma dinâmica assim bobinha, mas na hora que termina tá todo mundo assim, nossa, eu nunca tinha olhado para isso, eu nunca tinha percebido como que isso me atrapalha, né? Ou então, nossa, eu nunca tinha olhado para isso, como fez bem eu me desvencilhar disso aqui em determinada época? Porque tem essa fase, essa parte também, né? E aí eu acho que tudo é muito sistêmico, né? Eu aprendi que tudo é muito sistêmico, não dá para você fazer uma coisa olhando só para um lado, a gente tem que fazer as coisas olhando para um todo mesmo. Então eu acho que essa rede, ela favorece nesse sentido, porque ela te dá vários olhares, né? Você tem várias facetas aí do empreendedorismo, de como que as pessoas estão trabalhando, e aí você escolhe o bom e o ruim de como fazer. Você vê que tudo depende da gente, né? Você tá vendo, mas você escolhe o que valorizar, Verdade. né? O que seguir. E é essa história com a CME. E me conta um pouquinho agora do seu trabalho. Você tem um programa na rádio, né? Esse trabalho da rádio foi um convite também do Rony, né, que é diretor lá na Cadenor. Ele e a Tati, também é diretora lá, me convidaram para poder fazer esse programa, né? Falaram, nós estamos mudando a rádio, assim, os aspectos de programação, e a gente queria fazer alguns programas mais interativos, né? O que a gente pensou em você e tudo, que a gente sabe da sua formação, porque eu sou jornalista, né? E tudo. E desse engajamento, né? E aí eu recebi o convite, e aí você pode escolher todo dia. Eu falei, Maria. Eu vou fazer o que eu consigo. Eu consigo uma vez por semana. Porque eu gravo, né, Nanda? Eu gravo às vezes uma vez só no mês, entendeu? E aí eu gravo 3 programas, 4 programas, e aí eu consigo distribuí-los semanalmente, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que eu vou lá toda semana. Às vezes eu vou 2 vezes no mês. Mas tem mês, por exemplo, que eu consigo gravar uma vez, entendeu? Então, assim, são coisas que eu consigo fazer, que eu consigo colocar na minha rotina, porque aí eu fico uma manhã lá, geralmente eu fico de 8 a 1, 8 a meio-dia e meio, faço aquele trabalho e ele vai sendo aplicado semanalmente. E aí veio o convite e eu achei incrível, porque a gente tem muita história bacana aqui em Montes Claros, né? A gente tem muito empreendedor que ainda precisa ter ativar a escuta ativa com relação às coisas que tem que fazer, né? Quer dizer, eu passo o tempo inteiro pensando nisso, porque às vezes a gente vai adquirindo muito conhecimento e a gente acha que a gente sabe tudo.
Então eu mesmo fico o tempo inteiro assim, ó, escuta, olha, entendeu? Eu não sei de tudo. Tem gente que está fazendo muito melhor do que eu, tem gente que está fazendo muito mais grande é ótimo, muito maior do que eu. E eu continuo fazendo mentoria, eu continuo fazendo terapia, e eu continuo fazendo, não, recebendo, né? Mentoria, terapia, continuo participando de palestras, continuo participando de eventos, porque eu também preciso escutar, né? Porque a minha roda não é melhor do que ninguém. Eu não vou inventar a roda, e as rodas estão aí, mas essas rodas têm, né, os seus parâmetros diferentes. Então eu acho que o programa ele tem essa pegada, entendeu? De trazer pessoas que têm o que compartilhar, porque as pessoas também, as pessoas que vão, as pessoas que palestram, que mentoram, que dão consultoria, que participam, né, desses movimentos, elas sempre têm o que compartilhar, né? Então essas pessoas que têm disponibilidade, que gostam de compartilhar e que está ligada à questão empreendedora, né? Que a gente consegue render uma pauta ali, eu sempre falo, a gente tem que render uma pauta com mais de 12 perguntas, que é 1 hora de programa. Então, assim, se a gente conseguir render 1 hora, aí a gente consegue entender que essa pessoa ela tem conteúdo suficiente para poder colaborar com quem está escutando o programa. E aí esse programa, além de passar na Rádio Unimontes toda quinta às 18 horas, amanhã, inclusive, a gente tem esse mês a gente colocou só histórias de mulheres, inclusive não só mentoria, mini consultorias, né? Porque as pessoas vão lá e colaboram com conhecimento alheio, mas histórias de mulheres que superaram e que estão superando coisas, né, assim, da vida e estão conseguindo empreender e obter sucesso. E aí a gente está levando essas histórias nesse mês de março. Então, assim, o sentido desse programa é justamente isso, de trazer essas histórias para que as pessoas possam escutar e se conectarem com isso, né? E se verem ali também. Então, também é para colaborar com isso. Menina, eu aprendo tanto nesses programas, assim, eu aprendo, teve um programa, um último que passou até semana passada, da Luiz, ela tem 27 anos, ela é uma menina, inclusive até a Bel que me indicou ela para poder conversar com ela na rádio. E menina, eu aprendi tanto com essa menina. Ela falou tanta coisa interessante, é incrível. Eu falei, Luiz, que bacana a sua mentalidade, cara. Eu fiquei assim, emocionada com o programa dela, fiquei super inspirada, porque é uma menina, assim, que vem com uma força, assim, furacão muito nova para empreender, sabe? E com uma visão, assim, muito interessante. E essa visão de que eu preciso me capacitar, de que eu preciso escutar, o que eu estou escutando, o que eu estou fazendo, eu posso também compartilhar, sabe? Então a gente vê, assim, porque que algumas pessoas crescem, às vezes mais do que outras, também tem isso, né? Com relação a Uhum. comportamento, posturas e tudo mais. Então eu também aprendo muito nesse Interessante. programa. Então eu adoro fazer esse programa. E a gente tem o canal no YouTube. Então tudo que a gente grava lá, né, que são os podcasts, a gente disponibiliza gravado no programa, no canal do YouTube. E aí eu tenho as empresas que acreditam nesse projeto e que patrocinam esse projeto. Então, por exemplo, tem o Cicobi Credinor, que a gente está, né, acabou de fechar uma parceria que colabora para a gente fazer esse programa. A gente tem Novais Empreendimentos, que é uma empresa que trabalha em Montes Claros e em outros estados também com construção mesmo, sabe? De condomínios, de casas, enfim. E nós temos a Trajeto Móveis, do querido Batata, que é presidente da CDL, né? Que tem essa visão empreendedora, essa coisa da coletividade, e que também colabora para a gente lá. E as minhas empresas entram como patrocinadoras, a Classic e a Crijóis, e tem a Empremix, né? Que também patrocina, colabora. A gente tem as canecas bonitas lá com a nossa marca, que a gente dá para os entrevistados. E a Vanessa, que é dona da Empremix, ela trabalha comigo em parceria, né? Eu não faço sozinha. Ela entra, ela faz os roteiros, ela me ajuda a pensar nessas histórias, ela tá lá acompanhando, ela faz a filmagem dos shorts, né? Dos mini vídeos que a gente joga no canal. Então é um trabalho feito a mais mãos, Nanda, porque dificilmente a gente faz coisas sozinhas, né? Eu só consigo fazer as coisas que eu faço porque eu tenho bons apoios, eu tenho bons parceiros, eu tenho boas parcerias, me ajuda a desenrolar, sabe? Porque sozinha, provavelmente, eu estaria achando que eu era o máximo, mas eu estaria bem, bem ali no meu, né? No meu quadrado. Eu, Realmente, assim, ter outras pessoas tão competentes quanto a gente faz muito sentido nessas jornadas. E aí foi assim que surgiu o programa, e a gente já está aí fez 1 ano agora, em fevereiro, o programa, na rádio. hum, muito bom. Muito bom. É isso. Quer falar um pouco sobre suas empresas? Uai, aí nós
temos na Crijóis a Classic Men's Club, a Crijóis são 32 anos de mercado, né? A gente está aí há 18 anos tocando esse, não é um barco mais, como é que chama? É um cruzeiro, tocando esse cruzeiro. Depois de um tempo entrou parceiros que são fundamentais para o crescimento de qualquer movimento. É verdade, Joyce, com certeza, né? É, Sim. depois de quantos anos, gente? Não, há 6 anos a gente adquiriu a Classic, né? A Classic a gente chegou a ter 4 lojas, hoje a gente está com 3 lojas. Então a gente tem loja no Shopping Bituruna, no Montes Claros, na Rua Doutor Veloso, 503, e a Crijóis a gente tem no Montes Claros e na Rua Doutor Veloso, 1598. Na Rua Doutor Veloso a gente vende para o varejo, mas vende também para o atacado. Então tem muitas mulheres empreendedoras que compram as nossas semijóias para revender, né? As nossas semijóias são de fabricação própria. A gente rala para trazer peças assim com uma modelagem boa, com um banho bom, com um verniz bacana para tornar a peça hipoalergênica. A gente vende joias em ouro, né? E em prata, assim, de alta joalheria. Então, assim, engana-se aquele consumidor de Montes Claros que acha que tem que ir lá em São Paulo comprar uma peça. Não, ele pode comprar lá na Crijóis, que a gente vai conseguir atender. Relógios importados, relógios que só a gente trabalha, marca igual a Victorinox, Seiko, são marcas muito boas de mercado que a gente vende lá. E a gente tem a Classic, que a gente também trabalha com as melhores marcas do mercado. Então a gente trabalha com Lacoste, com Aramis, Calvin Klein, né? A gente faz mudança às vezes de marcas por conta do mercado de moda, que é um mercado complexo para se trabalhar, muito mais complexo do que o ramo de joia, de joalheria e relojoaria. E aí as Classics, elas atendem, né? A gente trabalha só com moda masculina e elas vendem desde meia até ternos. A gente tem estacionamento próprio no centro, a gente tem um alfaiate, né? Que o cliente vai lá, já sai com a roupa ajustada. A equipe é treinada para poder saber fazer ajuste, para poder medir, ajuste, esse tipo de coisa. Já aconteceu assim do cliente ir lá, faltando 3 horas para ele ser padrinho de um casamento, porque ele achou que o terno servia e não olhou, né? Aí tá lá arrumando, meu Deus, não serviu. Foi lá na loja, eu preciso sair daqui e vestir para ir pro casamento. E da gente fazer um alinhavo e fita crepe, e esse cara ir para esse casamento e dançar o casamento todo, e no outro dia chegar um terno do mesmo jeito e a gente só fazer os ajustes na costura real ali. Então, assim, a gente tem uma visão de mercado, tipo marido de joia. Então, a gente tem uma visão de mercado de gerar solução. E é lógico que a gente depende de pessoas, né? Então, a gente tenta capacitar essas pessoas, que hoje eu falo assim, é um gargalo de muitas empresas, é um gargalo do mercado atual, capacitar e manter essas pessoas nos negócios, né? E também, assim, fazer de uma maneira que a gente consiga replicar, né? Ou seja, a Classic, por exemplo, eu tenho um manual onde eu tenho todas as marcas que a gente trabalha, sai marca, saiu do manual, entrou marca, entra marca nova, falando o que é aquela marca, de onde que é, qual é a elaboração daquela marca, que ela oferece de qualidade, porque que ela é diferente, porque que o valor dela agregado é maior, é menor, é médio, entendeu? Para ensinar, vender, para eu conseguir treinar todo mundo com a mesma comunicação, eu tenho um manual que esse colaborador ele vai empreender, o que é gola isso, o que é gola aquilo, o que é corte americano de terno, o que é corte italiano, e eu consigo replicar. Então a gente cria os POPs, né, para a gente conseguir replicar esse conhecimento, porque se a sazonalidade de colaborador está muito alta, eu preciso também saber replicar isso rápido, né? Então, assim, a gente tenta gerir né, as pessoas de uma maneira que as pessoas entendam o que elas estão fazendo ali, qual é o tipo de cliente, qual é o tipo de produto que a gente trabalha, para a gente ter o melhor atendimento possível. E aí eu coloco meu número nas lojas, no adesivo, saque, críticas, elogios, reclamações, mandem aqui, para que o cliente possa me acessar se ele quiser, se ele achar que ele tem que fazer uma reclamação, se ele quiser elogiar, e às vezes eu recebo elogio, às vezes eu recebo reclamação. E aí eu consigo tratar, porque eu não consigo estar dentro das lojas, né? Sempre. E aí, Joyce, consumir das coleguinhas. É isso aí. É uma coisa que uma coisa que os grupos fazem, né? Esses grupos de empreendedores que se reúnem, igual a rede da Câmara da Mulher. A proposta também é essa, né? Da gente consumir ali uma das outras, porque é importante a gente alimentar esse consumo local, né, Nanda? Porque senão daqui a pouco o consumo tá todo na rede, todo na internet, e aí tchau centro da cidade, tchau shopping, vamos comprar só dos grandes e nós vamos fazer o que da vida? Como é que essa roda da economia vai girar? Então a gente tem que trabalhar essa consciência, né, também, assim,
essa consciência da coletividade, né? Para a gente poder conseguir trabalhar esse tema, assim, do localismo também, de ajudar as coleguinhas, igual o Joyce está falando aí, ó. Com certeza. Mas é isso. Adorei Aí vocês conversar. podem seguir lá, viu, Nanda? @CrisJoias, Fala Requinte e @Classic Men's Club. isso mesmo. Eu mesma sou cliente da Crisói, as coisas de lá são lindas. Aqui é troca de coleguinha. Eu sou cliente de Nanda e Nanda é minha Ah, cliente. Nanda isso faz um mesmo. trabalho maravilhoso, né, Nanda, com a acupuntura. E a Maria, essa acupuntura me salva. E de Bom demais. terapia, né? Porque muito escuta, né, Nanda? Escuta, aconselha e me ajuda muito. Ah, Maria, é muita ajuda mútua. É isso. Mas eu adorei conversar com você. Queria te agradecer, porque eu sei que sua rotina é essa rotina aí, cheia de coisas. Você, na hora que eu te convidei, você aceitou nossa, já de primeira. E aí eu queria trazer um pouco dessa visão da mulher empresária, empreendedora, porque esse mês eu estou fazendo uma série de lives e eu queria trazer coisas que não fossem só da saúde, que fossem da saúde financeira, da saúde profissional, coisas diferentes também. Você aceitou participar logo de cara, foi É muito bom. difícil pegar um pedido seu, meu amor. E eu quero Tá? agradecer pelo carinho, viu? Por você ter lembrado de mim aí. E de você estar fazendo esse trabalho que você faz, que é um trabalho importante. A gente sabe, às vezes é um trabalho de formiguinha, né? Nada que a gente faz, É, mas é um trabalho super importante, com certeza colabora aí para muitas mentalidades. Eu sempre estou acompanhando lá no grupo as coisas que você faz, que você tem realizado, e eu acho que é um trabalho incrível. Então, assim, parabéns pelo trabalho também que você está fazendo. E obrigada mais uma vez por você ter lembrado de mim. E precisando, nós estamos às ordens, a gente engancha essas agendas aí e faz dar certo, faz dar certo, né? isso mesmo. É isso aí, Então tá, amiga. querida. Então, Obrigada, um obrigada por beijo, quem assistiu. obrigada. Beijo, Deixa eu fazer uma e em maio selfie eu vou aqui, dar um pra sorrisinho pra ver. gente dar selfie pra postar. E em maio eu vou ajudar a divulgar também esse café com elas que eu vou participar. Ótimo. Então, tá bom. Esse desse ano vai ser em agosto por conta do FEME. Mas com certeza a gente precisa de toda essa rede para a gente conseguir fazer um evento. E vai ser um evento com certeza incrível. Porque as meninas, elas são impecáveis nas escolhas delas, vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom para nós. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, Beijão. beijo. Tchau, gente. Obrigado, Bel, Joyce, que eu sei que tá acompanhando a gente aí. Tchau. Tchau.